Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje fala sobre o papel do líder e as estratégias para motivar as suas equipes. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos Minoru Kimizuka, que é coach e consultor, e também um dos autores do livro 10 Chocolates para o Sucesso, estratégias de um coach para criar, motivar e recompensar equipes. Livro este que foi escrito em parceria com o empresário Ademir Stein. Tem o prefácio de Alexandre Tadeu da Costa, CEO da Cacau Show, e foi publicado pela editora Alaúde. Minoru Kimizuka, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia. Eu que agradeço. Bom dia. Espero que a gente possa tirar algumas dúvidas e contribuir com os ouvintes. No livro 10 Chocolates para o Sucesso, o chocolate é uma metáfora. Sim, é uma metáfora. Por que nós pegamos o chocolate? É um assunto bastante interessante, porque normalmente os líderes têm um sistema antigo de liderar as pessoas. E nós colocamos de uma maneira gostosa, de uma maneira mais light, o chocolate. Por quê? Nós não temos que ser rígidos, duros com a equipe. É a maneira de como colocar. E o chocolate veio justamente para simbolizar a maneira como você se coloca perante a equipe para poder motivá-las e conquistá-las. Então vamos entender o que é o líder chocolate. Exatamente. O líder chocolate é aquele líder que não deixa de cobrar, vai ser rígido em relação à meta, porém vai colocar de uma maneira sempre positiva, sempre reconhecendo e elogiando os progressos dos funcionários, os progressos da equipe, e com isso eles vão se automotivando, e com isso o clima da empresa melhora e os resultados sempre vão melhorar. Motivando, reconhecendo e premiando por isso? Exatamente. A metáfora do chocolate, porque nós temos dois tipos de motivação, a intrínseca e a extrínseca. No caso do chocolate, seria uma motivação mais intrínseca, mais interna, que isso, teoricamente, tem um custo muito baixo. Quando você envolve dinheiro, o custo da empresa aumenta. Então, o dinheiro é necessário, porém não é uma única ferramenta. Muito pelo contrário, as pessoas que sabem lidar com as técnicas do líder chocolate, ele vai perceber que é muito mais motivador do que o próprio dinheiro. Isso é mostrado em estatísticas que a gente apresenta no livro, e que o dinheiro fica em 6º ou 7º lugar nos itens de motivação. Ou seja, apenas trabalhar com salário não é suficiente para uma equipe estar motivada, mas por si só ela já não deveria estar motivada, afinal ela tem o emprego, tem o salário, isso seria um reconhecimento? Isso é o que a gente imaginava, né? Ao longo da vida a gente tem percebido, principalmente agora com essa geração Y e Z, as últimas pesquisas têm nos mostrado que esse pessoal, eles querem muita qualidade de vida, e a qualidade de vida acontece dentro das corporações, dentro já do negócio. Por quê? Como o líder lida com a equipe é que faz com que ele se motive, e a qualidade de vida começa já dentro das organizações. E você chamou a atenção aqui no livro que essa questão da remuneração acaba sendo vista apenas como um pagamento pelo trabalho executado, mesmo que aquilo tenha se iniciado como um prêmio para as pessoas que tenham atingido uma determinada etapa ou alcançado uma determinada meta. Quer dizer, isso acaba sendo tratado sem o mesmo valor se recebesse uma outra premiação? Exatamente. Se a gente trabalha só com o dinheiro, isso daí acaba viciando. Existe até um livro que diz, o nome do livro chama-se Punidos pela Recompensa. Então a gente acaba criando pessoas viciadas, ou seja, entre aspas, vou usar um termo meio pesado,
cria até mercenários. O pessoal só pensa em dinheiro. E, na verdade, o dinheiro é uma coisa a mais. Quem usa apenas o dinheiro, ele mostra que ele não tem outros recursos. Ele, como líder, não conhece outros recursos. Por isso é que ele, quando ele premia em dinheiro, ele vê o resultado subir e fala, tá vendo? Então o dinheiro resolve. É que ele só usa uma única ferramenta. Agora, quando o líder tem outras ferramentas que estão mostradas neste livro, então eles vão usar estas outras ferramentas para motivar a equipe, não só o dinheiro. Ou seja, o dinheiro seria algo a mais. Então vamos entender que ferramentas são essas que um líder ou uma empresa tem para motivar os seus trabalhadores, os seus colaboradores. Ok. Essa proposta do líder chocolate é justamente para colocar como uma estratégia da empresa. A empresa ter isso já no DNA da empresa, com todos os líderes tendo essa visão e esse comportamento. Como? Todos os comportamentos que estão alinhados aos valores e que estão contribuindo aos resultados devem ser elogiados, devem ser reconhecidos. Não só quando se atinge o resultado final, a meta final, mas durante o processo. Ok? Por quê? Normalmente, a gente só dá valor quando se atinge a meta, se atinge o objetivo. Mas durante o processo, o meio pelo qual as pessoas estão desenvolvendo, aquilo lá tem que ser elogiado, aquele comportamento tem que ser elogiado. Por quê? Porque essa maneira de se comportar faz com que as pessoas se sintam seguras durante o caminhar, até se atingir o objetivo. E você chama atenção para a importância de que este reconhecimento não se limite apenas ao profissional, mas que ele seja público. Por quê? Por quê? Exatamente, uma boa pergunta. Porque todas as vezes o ser humano ele é muito emocional. Então nós temos que saber usar essa parte, temos que massagear o ego da equipe, porque quando a gente faz o elogio público, ele fala, pô, então isso me motiva mais, isso vai levá-lo a obter, ou ao menos procurar obter melhores e maiores resultados, ok? E como antigamente era tudo diferente, antigamente se a gente atingisse a meta, não era mais que obrigação. É igual aquela história do pai, que o filho traz no boletim, tirou 7, falou, pô, você devia ter tirado 8. O filho chega no próximo mês, tirei 8, pai. Ele pensa, pô, vou ter um elogio. O pai fala assim, você devia ter tirado 9. Aí no próximo mês, ele chega lá, tirei 9, pai, todo orgulhoso. E o pai, você devia ter tirado 10. Quando ele chega com o boletim todo feliz com 10, o pai fala assim, você não fez nada mais que a sua obrigação. Quer dizer, isso daí é muito desmotivador para o funcionário. Só estou fazendo uma comparação, mas seria mais ou menos isso. Então, todas as vezes que o funcionário faz uma coisa boa, a gente tem que reforçar, tem que elogiar, tem que reconhecer. Porque ele vai buscando. Não é dar dinheiro toda hora, não é isso, não acaba viciando. E sim, a gente tem que estar sempre sinalizando. E isso não quer dizer que nós não temos que corrigir a equipe. Temos sim. Agora, temos maneiras de se corrigir um erro. Como seria essa correção? Sempre elogiar o que fez de bom e questionar como é que você poderia melhorar essa parte. E o que nós aprendemos isso está bom, agora esse negócio está ruim. A abordagem é diferente. Isso está muito bom, agora como é que você poderia melhorar isso? Por quê? Quando a gente faz perguntas, a gente faz com que o funcionário pense, ele busque a solução. E não o líder antigo, como o líder antigo fazia. Ele
você fez isso certo, isso daqui você fez errado, você deve fazer isso, isso e isso. Ele já dava a receita. Na verdade, quando ele dá a receita da solução para o funcionário, ele está criando mais um dependente. E o líder chocolate, nós criamos o conceito para criar consciência no funcionário para que ele se autodesenvolva. Como é que você identifica se você é um líder chocolate? Boa pergunta. O líder chocolate, ele tem até um questionáriozinho aí, e muito interessante, né? Em linhas gerais, aí tem 10 perguntas, mas em linhas gerais, o líder chocolate é aquele que está preocupado principalmente em treinar a equipe. Por isso que ele não dá solução, ele faz perguntas para o autodesenvolvimento da equipe. E ele sempre está alinhado com os valores da empresa. E sempre ele cultua isso, cobra isso, e sempre elogia todo o comportamento que o funcionário tem alinhado aos valores da empresa. Nós estamos conversando com o Minoru Kimizuka, que é um dos autores do livro 10 Chocolates para o Sucesso, Estratégias de um Coach para Criar, Motivar e Recompensar Equipes, livro este que escreveu junto com Ademir Stein. E agora há pouco o Minoru lembrou de um questionário que tem no livro para você identificar se você é um líder chocolate. Alguns dos pontos que estão aqui no livro. Avalie os pontos fortes de cada pessoa da equipe, treine a equipe tirando o máximo de cada um. Com a equipe treinada, acompanhe e dou suporte para melhoria contínua, elogiando o que deu certo. Sim. Estou sempre buscando descobrir talentos melhores do que eu. Atuo junto com a equipe. Cada membro da equipe sabe da responsabilidade de bater metas. Ótimo resultado. É uma das minhas frases típicas quando as coisas dão certo. Sempre digo para a minha equipe, como você acha que fica melhor? O importante é seguir os valores da empresa. A equipe não depende de mim, pois tudo está definido e claro atrás dos processos. Ou seja, são 10 pontos que ajudam você a identificar se você é um líder chocolate. Exato. E aí eu respondo esse questionário e verifico que nem todas dessas ações eu estou atendendo. Isso significa que eu tenho que mudar o meu comportamento? Mas até agora, aparentemente, os resultados são positivos? Perfeito. Boa pergunta. Na verdade, nós temos que pegar o que nós temos de melhor e acrescentar outros comportamentos ou desenvolver outros comportamentos que nós ainda não temos. O líder, ele não nasce líder. Ele se desenvolve até chegar a um certo nível de liderança. E quanto mais ele desenvolver esses comportamentos, mais ele se aproxima do líder chocolate. Ou seja, ele vai ter que se desenvolver dentro desses parâmetros exatamente. para chegar a essa posição de um líder que esteja adaptado a essas novas necessidades. Exato. Agora, também é verdade que os profissionais têm perfis diferentes. Sim. E alguns são motivados de uma maneira, outros são motivados de outra. Perfeito. Alguns precisam ter alguém mais comandando a vida dele do que fazendo a sua vida por conta própria. Esse é o papel também do líder dentro da equipe, a identificação desses perfis? Exatamente. No livro também consta a parte de admissão de pessoas. Nós temos duas partes aí do líder. Na admissão das pessoas, nós temos que ser muito rígidos, muito seletivos para se colocar as pessoas para dentro da equipe. Agora, com as pessoas que já estão lá dentro, realmente nós vamos, já que nós não soubemos fazer bem a seleção, agora nós vamos ter que resolver o problema criado. E a solução está em ter esse comportamento do líder chocolate, desenvolver pessoas. E com isso, a gente vai saber o que motiva cada um, de que maneira se motiva cada pessoa, porque, conforme você disse, as pessoas são diferentes. E ali no livro também mostra como que você motiva cada tipo de pessoa, ok? Então, as pessoas são motivadas por elogio, por cobranças, são tipos diferentes. Então, durante o processo é que você vai
conhecendo cada vez mais a equipe e dando o tratamento adequado a cada um membro da equipe. Ainda hoje, Sim. as empresas são geridas baseadas no trabalho de líderes autoritários? Sim. A maioria das empresas ainda possuem esse líder com esse estilo antigo, a maioria. Por quê? Isso já é cultural. É uma coisa assim que já está muito enraizada, principalmente o pessoal mais antigo, os baby boomers, né? Nascidos pós-guerra. Esse pessoal, como eles tiveram uma criação muito rígida, eles aprenderam daquele jeito. E para eles não estão errados na cabeça deles. Eles aprenderam por observação, os nossos pais foram assim, então a gente acabou passando isso. Agora, conforme essas novas gerações, o que acontece com essas novas gerações? Eles não têm aquele pensamento daquele pessoal antigo. Então, a geração Y, ela quer entrar logo, quer subir logo na empresa, mas ela não tem ainda a experiência necessária. Então, é por isso que precisa ter um líder chocolate para desenvolver toda essa parte que ainda eles não têm. Eles têm muitos conhecimentos na parte... Pode ser técnica? Nessa parte de internet, de... Ah, sim. Então, eles têm muito conhecimento tecnológico. Isso, exatamente. Mas não necessariamente da função que estão desenvolvendo. Da função de liderança. Não tem muito essa parte de liderança. E mesmo porque eles só ficam no computador, eles ficam muito mais tempo, então o interrelacionamento fica prejudicado nesse aspecto. E aí entra o papel desta chefia, desse chefe, desse líder do grupo, para desenvolver essas outras habilidades nele. Exatamente. Você chamou, nós chamamos a atenção aqui do fato de que hoje muitas empresas ainda têm o líder autoritário, Sim. que é um modelo aparentemente já ultrapassado. Agora, quando você, no seu dia a dia, porque você é coach e consultor, quer dizer, você se depara com muitos desses profissionais. Sim. Quer dizer, que tipo de trabalho você tenta realizar nessas pessoas para que elas consigam mudar o seu perfil, levando em consideração que muitas vezes elas já estão há muitos anos atuando daquela maneira e até com resultados, porque continuam empregadas. Sim, exatamente. Os resultados podem dar, tanto é que acontece muito aí, tem muitas pessoas que são autoritárias e têm resultado. O problema é o custo disso daí. E o líder autoritário tem momentos que você precisa ser autoritário. Numa empresa, numa época da empresa em que a coisa está em crise, o líder tem que ser autoritário mesmo e o que ele fala é a última palavra e acabou. Okay? Agora, depois que passou essa fase, então nós temos que ter um outro tipo de líder. Um líder que desenvolve, que os liderados comecem a pensar por eles. Senão, tudo vai cair em cima do líder. Na verdade, nós temos que aproveitar o que cada um tem de melhor. Agora, qual é o tipo de trabalho que você, como coach, realiza com este profissional, líder que quer mudar o seu perfil, Sim. se adaptar a estas novas necessidades? Nesse caso, aí é o coach que atua. Tá? Então, o coach, através de técnicas, ele vai desenvolver essa parte que ele não tem desenvolvido. Esse daí já é um outro tipo de trabalho. Ok? E é um trabalho que, dependendo do caso, normalmente em coaching a gente trabalha com 3 meses, uma reunião por semana, e a gente desenvolve essas competências que ele não tem. E se consegue desenvolver essas competências nos profissionais, isso é possível mesmo em pessoas que aparentemente são muito ortodoxas no conhecimento? Olha, a gente nunca muda ninguém. A gente nunca muda ninguém. Se a pessoa não quiser mudar, ela não vai mudar. O que nós fazemos é colocarmos as pessoas diante de uns questionamentos e ver, conscientizá-lo no seguinte aspecto. Se ele continuar daquele jeito, qual o resultado? E se ele mudar, qual o ganho que ele vai ter?
com essa conscientização, ele vai ver se aquilo é bom para ele ou não. Porque muitas vezes a empresa contrata um coach e quando a empresa contrata, aí não tem mais saída, porque ou a pessoa melhora ou melhora. Normalmente, os profissionais é que procuram você ou a empresa que encaminha os profissionais até você? Como é que funciona essa dinâmica? Nos dois, podem acontecer das duas maneiras. Profissionais que me procuram e também empresas. Tanto é que eu já fiz em algumas empresas com todos os gerentes da empresa, inclusive diretores. Porque a mudança, como o Alfredo já falou uma vez, toda mudança é de cima para baixo. A escada suja lava-se de cima para baixo. Então, nós temos que mudar a mentalidade do pessoal de cima. E aí, de cima para baixo, a gente começa a mudar tudo. Porque não adianta mudar o pessoal de baixo se o pessoal de cima não muda a maneira de atuar, ok? Então, tem que ser sempre de cima para baixo. Você está se referindo ao Alfredo Assunção? Sim, não, o Alfredo Assunção que usa a escada suja, lava-se de cima para baixo. Quer dizer, o Alfredo Assunção que usa essa metáfora para que a gente entenda esse processo. E que é uma das indicações que vocês fazem no livro de leituras importantes para que esses profissionais possam se desenvolver ainda mais. Exato. Bom, você escreveu o livro junto com um executivo. Você é coach, ele é executivo. Foi a partir dessa experiência de vocês dois que vocês resolveram fazer esse trabalho? Sim. Não só dessa, como de outras, né, experiências que a gente teve. E, na verdade, isso é um resumo de vida, né, da experiência que a gente teve, para a gente poder passar para... Tá. E aí, mas aí o trabalho que vocês fizeram aqui e o livro é resultado de um diálogo entre dois profissionais. Sim. Quer dizer, é um coach atuando dentro de uma empresa. Exato. Se não me engano, o nome dele é Fontoura, né, que é um personagem fictício que vocês criaram. Mas tudo isso faz parte dessa experiência pessoal e profissional de cada um de vocês. Exatamente. Como é que foi a relação com o Ademir Stein? Olha, eu conheço ele há mais de 20 anos e ele tem uma rede de joalherias. Ele também sempre procurou se atualizar e ele viu a necessidade de desenvolver a equipe dele. Então, eu comecei a fazer um trabalho, trabalhando com ele inicialmente e depois nós começamos a fazer com outros níveis da empresa, os supervisores, os gerentes. Ou seja, o Ademir Stein pode ser identificado como um líder chocolate. Sim, no caso, sim. Ele tem exatamente esse perfil. Não era, mas mudou o seu perfil para atender a essa questão. Exatamente. Dentro das empresas, nós já falamos aqui sobre salário, sobre premiação, sobre elogios e sobre reconhecimento. Sim. Que outros caminhos se pode adotar para que esse trabalhador se sinta reconhecido? Cursos de qualificação, isso funciona na motivação do profissional? Funciona. Funciona porque tudo que você puder dar de suporte ao funcionário, isso é muito bom. Porque nós temos algumas dificuldades. As faculdades, elas são muito teóricas. E a gente dando o foco mais corporativo, o resultado é muito melhor. Então, a gente dando esse treinamento, o pessoal se motiva mais. Que outras ferramentas nós podemos usar para trabalhar com esses profissionais? Como nós já falamos logo no início, o chocolate ao qual você se refere aqui no livro é na realidade uma metáfora para isso tudo. Agora, o que nós temos hoje nas empresas sendo usado como material ou ferramenta para motivação? Nós já falamos de algumas delas, mas eu gostaria que você desenvolvesse um pouco mais para que a gente pudesse compreender como aplicar isso em diferentes empresas, já que cada empresa tem a sua capacidade, a sua habilidade. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta direito. Você diz, além do sistema do líder chocolate, o que porque na realidade é o seguinte, nós estamos falando aqui do líder oferecendo uma gratificação ou um reconhecimento. Gratificação não é a melhor palavra, mas um reconhecimento. Certo.
Esse reconhecimento pode ocorrer de diferentes formas. Sim. Pelas palavras, como você já disse. Sim. Um elogio, por exemplo, um Exato. reconhecimento público. Pode ser através do oferecimento de um programa de qualificação, Sim. se ele alcançar determinada meta. Pode ser através de prêmios em dinheiro. Existem outras ferramentas que são utilizadas pelas empresas hoje em dia e que podem ajudar esses profissionais a se motivarem ainda mais? Sim, no livro consta aí uma parte onde a gente tem vários itens como sugestão de premiação. E nesses itens, vamos supor, liberar as pessoas mais cedo para participar das festividades das crianças, né? Então, isso daí motiva o funcionário. Que mais? Eu estou vendo na lista aqui do muito além do exatamente, chocolate. Tem muito além. Libere a cera do colaborador para ele Isso. participar de uma atividade com os filhos. Para a equipe que precisa relaxar, opte por um dia de tratamento em um spa. Exatamente. É outra forma de oferecer aí uma motivação. Crie um livro personalizado com fotos e histórias do funcionário. Essas coisas funcionam, né? Funciona. Por quê? Porque o ser humano é emocional. Então, isso toca na emoção e isso, para eles, fala, poxa, a empresa me valoriza. Então, eu não vou trocar essa empresa por uma outra, que eu não sei como é que é. Entende? Então, se ele tem isso na empresa, ele é uma das maneiras do funcionário ter mais aderência com a empresa. Tanto é que na história a gente mostra as dificuldades que o executivo teve ao não se preocupar com os funcionários, e o índice dele de rotatividade estava muito alto. Por quê? Justamente porque ele não reconhecia, ele era muito duro com os funcionários. Esse é um dos sinais de que a empresa precisa mudar a sua forma de liderança. Exatamente. Minoru, fechando aqui essa nossa conversa, eu peço para você deixar uma recomendação para aqueles que estão nos acompanhando no mundo corporativo, da forma de tratamento, de comportamento que se deve ter hoje nas corporações. Que sugestão você deixa para essas pessoas? A minha sugestão é que se conscientize a equipe dos líderes, porque a nova geração ela está valorizando outros valores. E para que a gente atinja essa nova geração, nós temos que mudar nossa maneira de pensar para que não haja essa rotatividade e também que aumente o comprometimento da equipe com a empresa e, com isso, melhore o clima e, finalmente, melhore a produtividade. É isso que as empresas querem, falando finalmente, o que as empresas querem? Eles querem aumentar a produtividade e aumentar o lucro. E essa maneira, uma das melhores maneiras, é essa do líder chocolate. Ele atuando dessa maneira, ele conquista a equipe, ele compromete a equipe e dentro, sempre, toda a premiação, toda o elogio, o reconhecimento deve estar alinhado com os valores da empresa. Ok? Minoru, muito obrigado pela sua gentileza de trazer um pouco aqui desse conhecimento na área de coach e de consultor e dessa experiência que você teve junto com a Ademir Stein ao escrever o livro 10 Chocolates para o Sucesso. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Eu quero que agradeço. Conversamos com Minoru Kimizuka, que junto com a Ademir Stein escreveu, portanto, 10 Chocolates para o Sucesso, Estratégias de um Coach para Criar, Motivar e Recompensar Equipes. Esse livro foi publicado pela editora Alaúde. A você que nos acompanha no mundo corporativo, nosso muito obrigado também. Até uma nova oportunidade.